Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, sua divina vontade, vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tema do 68, Livro do Céu, volume 2, o trecho 85 e o 86. 22 de outubro de 1899. A cruz, um caminho cravejado de estrelas. Continua Jesus fazendo-se ver afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois disse-me: Minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por esses sóis. Aqui que Jesus vem nos dizer, né, que o quanto Ele quer, né, que nós estejamos unidos com Ele. Porque se estamos unidos com Ele, nós vamos caminhar com Ele e vamos viver, né, a cruz dele, como é o desejo dele, né? E aí, e desses, ao caminhar, né, junto com Ele, unido a Jesus, sem separar-se dele, nós vamos estar cravejados de estrelas através das cruzes, da vida aqui, de sofrimentos, né? De dificuldade em que a gente vai caminhando, a gente vai recebendo essas luzes que são as estrelas, nós vamos ganhando as luzes, né? As luzes vai aumentando mais em nossa vida. Como ele aqui, ela vê ele todo afligido, extenuado, quase querendo alívio, né? Querendo ter uma alma que pudesse dar um descanso para ele, um alívio para ele, né? Porque se estamos unidos com ele, quando ele é obrigado, né, fazer o homem participar dos castigos, viver os castigos, ele vai estar sofrendo, mas nós estando unidos a ele, ele vai dividir o sofrimento dele com a criatura que estiver com ele, né, a alma, que estiver dando para ele os alívios, estiver unido a ele, porque é igual que ele participou-me um pouco de seu sofrimento e depois disse para ela, né, ele fez com que ela experimentasse a cruz que ele estava carregando, ou a dificuldade, né, que ele, como ele disse, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas, porque quanto nós recebemos a cruz, vivemos na cruz conforme a vontade de Deus, sem reclamar, nós vamos receber essas luzes, ter essas luzes para ter mais compreensão, entendimento, à medida em que a gente vai caminhando, né? À medida que a gente vai caminhando, essas estrelas mudam, assim, em sóis luminosíssimos, vai aumentando, né? Porque se nós vamos entendendo que nós devemos estar unidos a Jesus, e no sofrimento, na dor, nas penas, nas cruzes, isso vai dando-nos cada dia mais entendimento. E através do entendimento, esse entendimento é a luz
que vai dando em nossa mente para sabermos como vivermos, né, unido a Jesus. Está fazendo a vontade dele, entender que tudo que acontece é ele que permite, né? Tudo vem dele, né? Como ele vai dizendo aqui, né? Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida nem de comprimento nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. E isso porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino. Então, para que a gente possa compreender a cruz, entender e viver, porque a gente não pode, pela nossa compreensão humana, não vai ter como a gente medir nem o comprimento nem a largura, né, da cruz, do peso que temos que carregar de como. Mas se estamos em Jesus, unido na Ele, né, tendo a compreensão, a, a, a aceitação de suportar as cruzes, né, que pode, assim, com a mente divina, pensando só em Jesus, em agradar somente a Jesus, né? Porque no humano é impossível a gente compreender a dor da cruz, porque nós temos que carregar a cruz. Se tiver no humano, a gente não vai aceitar, a gente vai gritar, né? A gente vai espernear, né? E se estamos vivendo, né, com a nossa mente em Jesus, né? Sendo tudo, todo no divino, ligado, entendendo que tudo que a gente vê, que a gente vive na terra, de dor ou de paz, de alegria, seja o que for, é de Deus, vem de Deus, né? É de Jesus. Então, estar em Jesus, no divino, para que possamos entender e compreender aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele quer que vivamos, porque sem a cruz é impossível a gente chegar, né, agradar a Deus e entender que o que Deus quer para nós, que o que nós temos que viver. O para que nós viemos para cá? Nós não viemos para cá para viver na paz, sem sofrimento, sem nenhuma dor. Isso é tudo a coisas do humano, né? Tudo do humano. O humano é que entende tudo errado e nunca quer sofrer, nunca quer ter sofrimento nenhum, só quer ganhar, só quer ter paz, alegria, mas não importa se Jesus, o que ele está vivendo por amor a nós, está fazendo com que ele sofra, né? Ele carregue a cruz sozinho. Então, nós temos que carregar a cruz junto com Jesus, é, para que ele possa, né, ter em nós esse refúgio, em nossa alma, termos o refúgio para refugiar e entendermos o amor, né, que ele tem por nós, que é por amor que ele permite a cruz. É porque ele nos ama, que é por isso que ele permite a cruz. É por isso que ele permite para nós a dor, para que tenhamos o entendimento, a compreensão de que precisamos, né, entender quem é Deus e viver, né, no caminho unido a Ele, agradando a Ele, né, tendo esse amor dele e amando-o como ele quer ser amado, que a gente precisa amar a Deus. Ele quer receber de nós o amor que ele tem para conosco. Ele quer ser correspondido. Por isso, permite a cruz, para que a gente possa acordar e entender que dependemos tudo de Jesus. Tudo é da vontade dele, nele, para compreender, né? Então, aqui o trecho 86, 286, 24 de outubro de 1899. O homem é uma reprodução do ser divino. Então, para que o homem seja reprodução do ser divino, ele tem que parecer com Jesus na cruz também, né? Vivendo esta cruz. Como ele disse aqui, né? Aí, esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Entre, entre as nações, e parecia que Jesus olhava com olhos de compaixão as criaturas, e os mesmos castigos apareciam como infinita misericórdia sua, saída do meu íntimo, saída do mais íntimo de seu coração, amorosíssimo, então voltou para mim e disse. Então, aqui o homem ele está falando trecho atrás, continuando, né? Que ele permite os castigos com uma infinita misericórdia, porque ele tem misericórdia do homem, dos seres humanos, das almas. Porque se ele não acorda elas com a dor,
elas vão continuar sem pensar em Deus, sem voltar-se para Deus. Então, é que ele usa aí, né? Da misericórdia, trazendo o quê? A dor, a cruz, né? Como ele diz, para que o ser humano, como o ser humano, ele é uma partícula de Deus, né? Do ser divino. Então, para que eles entendam o quanto Deus o ama. E é por misericórdia, né? Saindo dele, que ele vem, né, do seu coração amorosíssimo, e que ele vai permitindo as dores, né? Para o homem. Aí ele diz para Luísa, minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino. Então ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, se reproduziu como para ser como um outro Deus, um outro Jesus, né? Para ser essa alma limpa como o divino, como o ser divino. Então ele é a reprodução do ser divino. E como o nosso alimento é o amor, então ele é alimentado pelo amor que ele recebe das criaturas, recebe, né, das criaturas. Então, como o nosso alimento é o amor, sempre recíproco, porque ele ama. Então, ele tem o prazer de amar a criatura. E ele é alimentado por esse amor. Então, sempre recíproco o amor dele, conforme e constante entre as três divinas pessoas. Então, os três estão unidos só, né? Unidos na criatura. Por isso, o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Então, o homem saiu, né, das mãos de Deus, e com o amor sem interesse, né? Ele fez o homem sem interesse, só para ser o templo dele, para receber o amor dele, para ele dar amor para ele, todo bem para dar ao homem. Então, ele fez o homem sem ter interesse, né? E como uma partícula do nosso alimento, então o homem é que, com o amor do homem, ele é alimentado, com o gesto, né, do homem, ele se alimenta. Então, agora essas partículas tornou-se amarga. Não há isso, não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se pasto das chamas internas. Vixe, meu Deus, né? O homem separando, né, de Deus, ele fez ele partícula dele, né, de Deus, partícula divino, do divino, né? E agora essas partículas o homem tornou-se amarga, né? As partículas como o homem, os atos dele tornou-se tão amargo para Jesus que não dá para ele se alimentar, porque tudo tornou-se amargo devido ao homem se tornasse como esse pasto, né? Esse pasto distante, né? Saiu das mãos de Deus. Tornou-se chamas infernais e alimento do ódio, o homem, tornando-se esse alimento do ódio implacável dos demônios. Por quê? Porque saiu da graça, saiu de Deus, deixou o seu Criador para viver conforme se alimentando de ódio, que é do seu inimigo, né? Dos demônios. Dos implacáveis dos demônios, nós e seus capitais inimigos, que o demônio é o inimigo do homem e de Deus, né? Então, eles tornaram-se como inimigo, se alimentando de ódio do inimigo. Eis a causa principal de nosso descontentamento pela perda das almas. Deus não está contente de ver os seus filhos, aquele que ele criou com todo amor, se distanciando dele e se perdendo em direção do inimigo, em direção dos abismos, né? Isso ele não fica contente, por isso ele faz de tudo, né? Ele dá descontentamento pela perda das almas, por as almas escolher ficar, né, do lado do inimigo, se alimentar, né, do ódio, porque são nossas. Ele não quer que elas perdem, porque elas é dele, né? Foi criada por ele, por Deus. São coisas de nós que nos pertencem. Então, o homem pertence a Deus, foi criado por ele, pelas mãos de Deus, e também é causa que me impele, é causa para Deus, né? Que me impele a castigá-lo. É o grande amor que tem por elas, para poder pôr a salvo suas almas. Então, o único meio que ele tem de fazer é o quê? Castigar. Ele castigar as almas, castigar o mundo, castigar a terra.
permitir os castigos, mandar para a terra os castigos, porque é a única maneira que ele tem para fazer com que o homem, né, para pôr a salvo o homem, porque se o homem está vivendo como cego, não tem entendimento, saiu da luz do entendimento da verdade, das luzes de Deus, eles tornam-se como cego. Então, estão caminhando no caminho das trevas, não enxergam nada. Mas Deus, né, Jesus, para que eles possam abrir os olhos e acordar, ele vai permitindo, né, o castigo. E é grande, é por causa do seu grande amor, porque ele ama muito o homem, por isso que ele castiga. O castigo não é dele, não é porque ele não ama, mas porque ama. Ele ama tanto que tem o que por eles, né, para poder pôr a salvo as suas almas. Por isso ele vai permitindo. A dor que a gente vai vendo as coisas na terra do ser humano hoje, cada coisa que a gente fica de boca aberta, né, de ver as escolhas do ser humano. Então, por isso a gente vai vendo o que está acontecendo, quantos terremotos, quantas tempestades, acidentes, guerras, como fala, tempestades. Então, tudo isso são para que o homem acorda, né? É por amor ao homem, para que não perca a alma. Porque, às vezes, no momento da tragédia que morre, eles vão se lembrar de Deus, né? Eles se lembram de Deus e pode se salvar, e pode chamar por Deus e entender que tudo vem de Deus. E a Luísa, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer além de castigos. E a tua potência tem tantos outros meios para salvar essas almas. E além disso, se tivesses certa de toda a pena, cairia sobre eles se você ficasse livre, sem sofrer neles, se, me contentaria, mas vejo que já está sofrendo muito por aqueles castigos que tem mandado. E o que será se continuar mandando outros castigos? Então, ela não quer aceitar porque ela vê que Jesus sofre por causa de ver o homem sofrer, Jesus também sofre junto, porque as almas estão em Jesus. E as almas recebendo castigo, também Jesus sofre junto, né? Porque está nele. Ele ama cada um, ele ama cada ser humano com o seu amor eterno. E ele, vendo os homens no sofrer, ele também sofre. Por isso a Luísa fica sem querer aceitar e diz que se fosse possível só os homens sofrer e ele não, então ela aceitaria. Mas o que não é possível isso ser? Então, sofrer só os homens e Deus e Jesus não sofrer. Então, o que nós temos que fazer é aceitar tudo aquilo que Deus vai permitindo, porque é para dar entendimento para nós, de saber que nós dependemos dele, tudo que acontece na terra vem dele. Então, e Jesus, apesar de tudo que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados. Então, por mais que Jesus sofra, o amor obriga mais ainda ele flagelar a terra, né? Flagelar o homem. E isto porque não há meio mais potente. Então, não existe. A Luísa fala que tem outros meios, mas ele diz que não tem um meio mais potente do que os castigos, não. Então, o meio mais potente para acordar o homem é castigá-lo, para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu, né? Fazer conhecer o que é seu, e do que fazer que se veja a si mesmo desfeito. Então, a única maneira que ele tem, porque o que é mais potente é fazer com que o homem se veja todo destruído, todo desfeito, né? E possa saber o que é que ele é, o que é que ele fez, e possa ele entender. E ele vendo ele mesmo sendo desfeito, se destruído por causa das suas próprias vontades, né? Deus e Jesus vai vendo, então ele vai permitindo mais pesado ainda dos castigos, igual a gente está vendo os terremotos, né? A terra toda virando tudo que está nessa terra, tantos acidentes, cada coisa feia, horrorosa, né? Os outros meios parece que o robustece demais, então parece que ainda que fortalece mais. Por isso, recompõe-te a minha justiça. Recompõe. Então, ele está unir a minha justiça.
Vejo bem que o amor que você me tem é o que te leva a não me conformar comigo, a não se conformar comigo e não tem coração de me ver sofrer, mas também minha mãe me amou mais que todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. Então, Nossa Senhora Maria viu a dor de Jesus e ela sofreu o mesmo flagelo que Jesus sofreu. Mas como ela viu que tudo aquilo era para salvar as almas, ela sofreu e não reclamou e aceitou aquele sofrimento, né? Porque era preciso, para salvar as almas, era preciso que seu filho passasse por tudo aquilo que ele sofreu. Então, por isso que nós também temos que passar pelo mesmo sofrimento e aceitar como Nossa Senhora aceitou, aceitar com amor, não aceitar por aceitar, mas por amor a Jesus, por amor às outras pessoas que precisam ser salvas também, né? Tanto, no entanto, para salvar as almas, conformou-se com a justiça e contentou-se em me ver sofrer tanto. Então, ela conformou-se com a justiça, aceitou a justiça. E em ver sofrer, né, o filho dela sofrer tanto. Se minha mãe fez isso, como você não poderia, né, ver? Se a Luísa não quer aceitar, nós também, nós temos que aceitar e viver e conformar como Nossa Senhora conformou. Porque ela, sendo a mãe, sofreu tudo e conformou-se com a vontade de Deus, com a justiça. E nós também temos que nos conformar com a justiça, com Deus, com a vontade dele. E, no entanto, no momento em que Jesus falava, eu senti-me tão atraído pela sua vontade que quase não sabia resistir e conformar-me com a sua justiça. Então, ela aceitou naquela hora, né? Não sabia o que dizer. Tão convencida, me sentia, né? Ela se viu convencida. No entanto, não manifestei a minha vontade. Mas ainda ela não se manifestou na vontade, né? Com a vontade dela para com a vontade de Deus. Jesus desapareceu e eu fiquei nessa dúvida, se devo ou não me conformar. Ela ainda ficou duvidando se deveria conformar com a vontade de Deus, com a justiça dele, mas nós não podemos ter nenhuma dúvida em nosso coração. Nós devemos nos conformar com o querer de Deus, com a vontade dele, com o amor dele em nós, né? Para que possamos ser para ele essa partícula, né? Com ele, unida a ele, no querer dele, sendo alimento doce para ele. Amém, Filho de Jesus. Eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 85. Glória e felicidade da cruz, porque para carregá-la não tem nada de humano.
é tudo divino. Continua Jesus mostrando-se aflito. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois disse-me: Minha filha, o caminho da cruz é um caminho repleto de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis? Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida e nem comprimento, nem largura. É quase incompreensível às mentes humanas. E isso porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão tudo é divino. Então, a importância, né, da cruz e a glória que essa cruz traz para nós, né? Então, Jesus se mostra aflito e sem forças, né? E se lança nos braços da Luísa, como que buscando alívio, né? Nos braços dela, nos nossos, né? Porque quanto que Jesus não sofre? Jesus sofre demais, nesses tempos especialmente, né? Então, ele quer falar dos seus sofrimentos para nós. Então, a gente tem que se esforçar para ouvir a Jesus, né? E para que a gente possa ouvi-lo, a gente tem que se recolher, ficar em silêncio, prestar atenção em tudo que acontece, nos fatos que acontecem na nossa vida, ao nosso redor, né? Em tudo, para entender, né? Poder perceber o que Jesus está pedindo, está querendo naquele momento. E ele diz, né, que o caminho da cruz, ele fala do caminho da cruz, que é repleto de estrelas, é cheio de estrelas. E conforme a gente trilha esse caminho, as estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Isso é à medida em que a gente caminha, né? Conforme nós caminhamos, nós trilhamos esse caminho de cruz, né? E aceitando e carregando com paciência, com amor, com resignação, essas estrelas, elas vão elas vão se tornando sóis luminosíssimos. Então, Jesus nos mostra, né? Ele vai nos faz entender que a felicidade para essa alma, né, a qual ele ele manda essas cruzes e que ela aceita, que ela caminha com paciência, a felicidade para essa alma é imensa e não é passageira, é por toda a eternidade. Ela vai ser circundada de sóis. Ela está circundada de sóis, não mais de estrelinhas, né? Por toda a eternidade. É o prêmio, né, que ele dá a quem carrega a cruz, as penas, os sofrimentos. E é tal que não há medida, nem comprimento, nem largura.
e é incompreensível às mentes humanas. Então, nós não temos a capacidade, a dimensão, né, do tamanho da grandeza que é, né? É a felicidade, o tamanho da grandeza dessa cruz, né? Do prêmio que ele dá a quem carrega a cruz, né? Que ele vai dar na eternidade. E é incompreensível para nós, né? Mentes humanas. Mas por quê? Porque ao suportar as cruzes não pode haver nada de humano. Então a alma que carrega, que consegue carregar essa cruz, né? Que é uma alma que tem amor demais, né? Muito grande. Um amor muito grande por Jesus. É querer ser ele, né? É como ele que carregou todas as dores, sofreu todas as cruzes, né? E então a alma que carrega essa cruz, ela não tem vontade humana, mas, e além disso, né? Ela tem uma capacidade muito grande dada por Jesus, é claro, né? De suportar essa cruz. Ela já é divina, não existe nada de humano mais nela. Só divino agora, né? Capítulo 2, 86. Os castigos neste mundo são a misericórdia e o amor do Senhor. Enquanto sofre, Luísa é obrigada, pelo sofrimento que o Senhor sente ao ter que castigar, obrigada a conformar-se com a justiça divina, como fez a Mãe Celeste, desde que as almas sejam salvas. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma entre as nações. E parecia que Jesus olhava com um olhar de compaixão às criaturas, e os mesmos castigos pareciam como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo de seu coração amorosíssimo. Então voltou-se para mim e disse: Minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino, e como nosso alimento é o amor, sempre recíproco, consistente e constante entre as três divinas pessoas, assim, o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Agora, esta partícula tornou-se amarga para nós. Não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se pasto das chamas infernais e alimento do ódio implacável dos demônios, seus e nossos inimigos capitais. Eis a causa principal de nosso descontentamento pela perda das almas, porque são nossas, são coisas que nos pertencem, e também a causa que me impede a castigá-los, e também a causa que me impele a castigá-los. É o grande amor que tenho por eles, para poder pôr a salvo suas almas. E eu, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer além de castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. E além disso, se estivesse certa que toda a pena cairia sobre eles e tu ficasses livre, sem sofrer neles, me contentaria, mas vejo que já estás sofrendo muito por aquelas penas que tens mandado. O que será se continuares mandando outros castigos? E Jesus,
Apesar de tudo o que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados. Isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu ser, do que fazer que veja a si mesmo desfeito. Os outros meios parecem que o robustecem mais. Por isso, recompõe-te a minha justiça. Vejo, vejo bem que o amor que tu me tens, é o que te leva a não te conformares comigo. E não tens coração de me ver sofrer, mas também minha mãe me amou mais que todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. No entanto, para salvar as almas, conformou-se com a justiça e contentou-se em ver-me sofrer tanto. Se minha mãe fez isso, como tu não poderias? E no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraída pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-me com a sua justiça. Não sabia o que dizer, tão convencida me sentia. No entanto, não manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida se devo ou não me conformar. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, entre as nações, e parecia que Jesus olhava com um olhar de compaixão as criaturas. E as criaturas. E os mesmos castigos pareciam como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo de seu coração amorosíssimo. Então, voltou-se para mim e disse, então ela via Jesus, né, fora de si, né, dessa vez ele estava fora do seu corpo, estava no meio do povo, no meio das nações, né, e ela via, de onde ela estava, via Jesus. Ela via ela percebia em Jesus aquele olhar terno, olhar de compaixão pelas criaturas, mesmo, né, quando estava castigando, o olhar dele, né, era de grande misericórdia, mas uma misericórdia que saía do mais íntimo, do fundo do seu amorosíssimo coração. Ela percebeu, né? Então, ela já começou a entender, né, que os flagelos é amor de Jesus, né? Amor, o mais profundo amor pelas criaturas. E aí, Jesus continua, e ele diz, né? Voltou-se para mim e disse: minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino. É como o alimento, é como o nosso alimento. É o amor sempre recíproco, consistente e constante entre as três divinas pessoas. Assim, o homem, tendo saído de, de nossas mãos do amor puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Agora, essa partícula tornou-se amarga para nós. Não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se um pasto das chamas infernais, alimento do ódio implacável dos demônios, seus e nossos inimigos capitais. Então, eis a causa principal do nosso descontentamento pela perda das almas. Porque são nossas.
São coisas que nos pertencem. E também a causa que impele, né, a castigá-los é o grande amor. É o grande amor que tenho por eles, para poder pôr a salvo suas almas. Então, Jesus, ele está nos dizendo, né, que ele está nos ensinando aqui. Ele está nos mostrando que o homem é uma reprodução do ser divino, né? É imagem e semelhança de Deus, né? E é como o alimento de Deus. Como, assim, é uma reprodução do ser divino. E, como alimento de Deus, é esse amor, né? Esse amor imenso, esse amor que existe entre as divinas pessoas, entre a Trindade, né? Que é um amor forte, é um amor consistente, é um amor recíproco, né? Entre as três divinas pessoas. E então o homem que saiu dela, né? Da Trindade, e que foi feito pelas próprias mãos dele, né? De Deus, por esse grande amor, né? Porque ele teve esse grande amor, criou o homem, e um amor desinteressado, né? O homem, ele é uma partícula, né? Do alimento de Deus, uma partícula do nosso alimento. Olha só, o homem é uma partícula desse alimento, do alimento de Deus. Saiu dele, foi feito por amor, esse amor desinteressado. Então, ele é amor também, o homem é amor também, né? Então, mas agora, essa partícula, né? Ela se tornou amarga. Ela é alimento de Deus, mas ela se tornou amarga para Deus. E, e não só, mas se separando, uma parte, né? Se separando, a maior parte, né? Do homem se separando de Deus, ela se torna o quê? Né? Ela se torna presa fácil do demônio. Ela se torna pasto das chamas infernais, alimento do ódio implacável dos demônios. Meu Deus, é o homem separado de Deus. Não pode, não deve. Não dá para, não pode existir. Porque ele só vai fazer coisa errada. Se no caminho de Deus, seguindo as leis de Deus, se esforçando na caminhada que a igreja nos oferece, né? A gente já tem tanta dificuldade, tentações, e tantas outras coisas. Agora, ele longe de Deus, sem a força de Deus, sem buscar a Deus, olha o que ele se torna: pasto do demônio, para o demônio, né? Para as chamas infernais, né? E ele se torna alimento para os demônios, que são seus inimigos, não são amigos dele, são seus inimigos e de Deus, né? Então, é por isso que Jesus está descontente. Não pode ficar contente com uma coisa dessas, né? Por quê? Porque as almas vão se perder. É por isso a tristeza dele, o descontentamento dele. E porque essas almas não são do demônio, essas almas são de Deus, por direito, são de Jesus. Ele deu o seu sangue por elas. Então, é por isso também que ele
manda os castigos. Mas os castigos, como foi falado aqui no início, é amor, é grande amor de Deus. É o grande amor que Deus tem pelas almas, que o faz castigar, né? É esse amor imenso aqui que nós vemos aqui no início, né? Quando a Luísa olha e ela vê Jesus, a compaixão de Jesus pelas criaturas, mesmo quando ele está castigando, ele, os mesmos castigos pareciam como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo do seu coração, amorosíssimo. É isso. Então, esses castigos é o pai querendo trazer o filho para o bom caminho, para que ele possa salvar a sua alma. E eu, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer além de castigos. A sua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. E além disso, se estivesse certa que toda a pena cairia sobre eles, tu ficasses livre, sem sofrer, né, sem sofrer neles, me contentaria, mas vejo que já está sofrendo muito por aquelas penas que tens mandado. O que será se continuares mandando outros castigos? Então a Luísa, ela observa, né? Ela diz a Jesus que dessa vez parece que Jesus só sabe falar de castigos, só quer falar de castigos. E que se ele quiser, ele tem meios. Ele pode tudo, né? Ele tem meios de salvar essas almas sem recorrer aos castigos, né? No dizer dela. Mas então aí ela se volta para Jesus. Mas se pelo menos tivesse certeza, né? Que o Senhor não iria sofrer, mas vejo que o Senhor está sofrendo demais pelos castigos que já mandou, que já deu para essas pessoas, né? Só sofre muito nelas. Então, se o Senhor continuar castigando, o que vai ser, né? Como vai ser? As penas que o Senhor vai sentir também são imensas. Aí, Jesus, ele diz, né? E Jesus, apesar de tudo o que sofro, o amor obriga-me a enviar os flagelos mais pesados. E isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu ser, do que fazer que se veja. Peraí, deixa eu ler direito aqui. E isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu ser, do que fazer que se veja a si mesmo defeitos, né? Que se veja a si mesmo desfeitos. Os outros meios parecem que o robustecem mais, por isso recompõe-te a minha justiça. Vejo que o amor que tu me tens é o que te leva a não te conformares comigo. E não tens coração de me ver sofrer. Mas também minha mãe me amou, o mais que todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. No entanto, para salvar as almas, conformou-se com a justiça e contentou-se em ver-me sofrer tanto. Se minha mãe fez isso, como tu não poderias?
Então, Jesus, ele diz, né, que ele, mesmo sofrendo tanto, né, por castigar as almas, o seu amor, ele o obriga a castigar mais ainda, a mandar castigos mais pesados ainda. Porque ele diz que o homem, ele só vai entrar em si, ele só vai conseguir entrar em si, ver o que ele está fazendo, o mal que ele está fazendo a si mesmo, né? A sua própria alma, se ele sentir na pele, se ele for castigado mesmo, né? E se o castigo o fizer entrar em si mesmo, né? E ver o que ele é de fato, né? O nada que ele é, o zero à esquerda que ele é, e o que nós somos, que só somos capazes, com a nossa vontade humana, de fazer o mal. Vontade humana, chave do inferno, né? Então, só assim o homem vai entender. Ele vai cair em si, ele vê no seu próprio ser, e ele vai ver que, né, através dos castigos, esse castelo vai ser desfeito, né? Essa imagem que ele tem dele mesmo vai se desfazer. Mas para isso ele precisa sofrer castigos pesados, muitas vezes, né? Para que entenda. Porque os outros meios mais leves, conversas, e ele já ouve sempre, porque já tem quem faça. A igreja já tem esses meios, né? Mas a pessoa obstinada ali, ele não quer saber. Ele nem lá na igreja vai. Ele nem o padre ele vai ouvir, não vai ouvir ninguém. Então, esses meios aí só o robustecem mais. Né? É como se para ele, aquilo ali que ele estava vivendo, a vida que ele está levando, fosse normal. Então, o que o padre ali está falando, leve, né, de maneira aconselhando. Ah, meu filho, procura viver os mandamentos, confessa pelo menos uma vez por ano, né? Vem para a missa aos domingos. E isso para ele não é nada, não. Isso aqui é coisa leve, as chamadinhas, né, da igreja é leve demais e só vai robustecer mais ainda. Então, Jesus diz: recompõe-te a minha justiça, que é um ultimato que ele dá para Luísa, né? Recompõe a minha justiça. Porque, é, vejo, vejo bem que o amor que me tens, né? Porque Jesus está entendendo que realmente ela está falando também isso por amor a ele, porque ele sofre muito também, né? Mas aí Jesus diz: a minha mãe me amou tanto, mas ela soube perceber, né, o valor que tem as almas para mim. Então ela quis salvar as almas, ela entendeu e não foi porque ela não me amava. Ninguém o amou mais do que ela, né? No entanto, ela ela se contentou em vê-lo sofrer, né? E você não pode sofrer também, você não pode fazer isso, já que diz que me ama, né? É, e no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraído pela sua vontade, tão atraída. E no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraída pela sua vontade, que quase não sabia resistir a conformar-me com a sua justiça. Não sabia o que dizer. Tão convencida me sentia. No entanto, não manifestei a minha vontade. E Jesus desapareceu e eu fiquei nessa dúvida se devo ou não me conformar. Então ela entendeu tudo que Jesus falou, né? O conselho que ele deu, o exemplo que ele trouxe de Nossa Mãe Santíssima, o quanto ela sofreu, né?
mas ela se conformou à justiça porque ela entendeu o projeto de Deus, né? Diz que era de salvar as almas. Então, a Luísa também ela está entendendo e ela quase, né? Quase não soube resistir, quase não conseguiu resistir a conformar-se à justiça divina. Mas está ali, né? Entendendo. E, e não sabia nem o que dizer, de tão convencida que ela ficou. Mas não conseguiu expressar com palavras dessa vez ainda. E Jesus desapareceu. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Perguntas para fixação. Qual é o significado da metáfora da cruz como um caminho cravejado de estrelas que se transformam em soles luminosíssimos? É a cruz, né? A cruz é que é esse caminho. É um caminho que, se trilhado, né, com resignação, com amor, né, com paciência, carregando a cruz, né, carregando mesmo, com paciência, com amor, ele vai se tornar essas estrelas, né, esse esforço todo, vão se tornar sóis, em merecimentos, em glórias, né, que Jesus vai dar, mas isso lá no céu, né? É o prêmio que Jesus vai dar para a alma, né, que carregar a cruz, como Jesus fez, né? Então, ela vai conseguir alcançar, né, receber esse prêmio no céu, né? É um prêmio que não tem tamanho, um prêmio que a gente nem sabe calcular e não tem nem ideia. Porque Jesus afirma que o sofrimento humano deve ser todo divino e não humano? Porque Jesus afirma que o sofrimento humano deve ser todo divino e não humano? É porque se essa cruz ela for carregada, né? E ela for carregada com paciência, com amor, ela for suportada, né? Por Jesus, entendendo, né? Tendo essa consciência, ela vai se transformar em glória, né? Em glória, como diz aqui. A gente não tem ideia do tamanho, né? Da glória que vai ser, né? Do tamanho do prêmio, né? Que, que vamos ter no céu, né? Se carregarmos a nossa cruz com amor. A gente não tem nem ideia do tamanho, né? Tamanho do comprimento nem da largura. É incompreensível para nós, né? Então, não tem que ter nada de humano, né? Porque se o humano é que faz a gente desistir, começar algo, né, com todo entusiasmo, ali no caminho direitinho, e o humano, a vontade humana, né, é que faz a alma desistir, né? Faz a alma não perseverar, né? Até o fim. Que a perseverança até o fim é que vai contar, né? Tem que ser tudo divino, tudo por Deus, tudo levado com amor, né? Todas as penas, todas as cruzes, né? Que aparecerem, né? Que a divina vontade mandar, nos mandar, tem que ser suportada, carregada com amor, né? Tem que ser tudo divino. Como o texto explica a contradição entre o amor de Deus e o envio de castigos
às criaturas, é porque é justamente por amor, né, que as almas pertencem a ele, né, são suas, e ele não quer que se perca nenhuma. Então, esses castigos, eles saem do coração de Jesus, como diz aqui, né? Os castigos, eles saem do coração, mas é um castigo que é mandado só por amor. Não é um castigo simplesmente para punir a criatura. É um castigo para que ela entenda o seu nada, ela volte para ele, né? Para que ele salve sua alma, para salvar a alma, né? É um castigo que é com misericórdia, né? É como diz aqui, ó, um castigo que sai do mais íntimo do coração dele, do seu coração amoroso, aquele coração de pai que quer salvar o filho a qualquer custo. Mas esse filho não entende só com palavras. Ele precisa de algo mais forte, de algo mais forte, para que ele possa se ver, né? Para que ele possa entender o que ele cair em si, como o filho pródigo, né? O exemplo do filho pródigo, que ele precisa ali comer aquela lavagem de porcos lá e ver que ele não tem mais nada, que ele já está no fundo do poço. Então aí ele sobe, emerge e ele procura o pai. Então esse castigo aqui é amor, é puro amor de Deus. E qual é o papel da Virgem Maria no argumento de Jesus para justificar a aceitação do sofrimento? É forte, né? O exemplo de Nossa Senhora é muito forte porque ela, mais do que ninguém, sofreu vendo o filho ali crucificado, mas ela sabia, ela entendia o valor de tudo aquilo, né? O plano de Deus. Ela entendia tudo, ela sabia tudo. Então, ela sofreu com paciência ali e resignação, vendo Jesus sofrer, sofreu junto, porque ela sabia que era para salvar, né? Para salvar as almas, por amor, né? O amor. Ninguém mais amou a Jesus tanto quanto Nossa Senhora, né? Mas e ninguém vai amar, mas ela para salvar as almas, né? Ela passou por tudo isso. Ela quis passar por tudo isso e ver Jesus sofrer tanto. Então, é muito forte, né? Aqui o exemplo que Nossa Senhora nos dá. E, e Jesus, ele nos mostra isso, que se ela passou por tudo isso, né? A gente, mesmo amando a Jesus, nós sabemos que quando ele castiga, ele está sofrendo junto. E a gente aguenta isso, sabendo, porque a gente sabe também que é para salvar almas, almas que são dele, que ele já deu o seu sangue e continua sofrendo por elas. Então a gente não tem outra coisa, não existe outro caminho para nós a não ser entender e concordar, né? E sofrer junto, né? E reparar e pedir a Jesus que ilumine o coração dessas almas, né? Que elas possam entender o, o para quê desse sofrimento, desse castigo, e possa voltar para Ele, né? Salvar as suas almas, que ninguém se perca. Por que a narradora hesita em se conformar com a justiça divina, mesmo reconhecendo
o lógico de Jesus. Ela hesita porque Jesus, ela diz que Jesus, ela está pensando em Jesus aqui também, né? Que Jesus também está sofrendo. E se ele continuar mandando castigos, ele vai continuar sofrendo muito também, junto, né? Por estar castigando. Então, ela fica indecisa em aceitar, porque ela vê que Jesus sofre também, né? E ela questiona o fato de que Jesus ele tem outros meios, ele tem tantos meios, ele é poderosíssimo, ele pode tudo. Então, ele tem outros meios que ele pode usar para salvar essas almas, né? A não ser esses castigos dessa maneira, de que ele sofre junto. Então, ela está pensando em Jesus também, né? Esse é o questionamento dela. E a dúvida, né? O porquê de tudo isso e se ele pode salvar de outras maneiras. O que significa a ideia de que o homem é uma partícula do alimento divino que se tornou amarga? O que significa a ideia de que uma partícula de alimento divino que se tornou amarga? Eu entendo que ele é divino, né? Uma partícula divina, mas ele se torna amargo quando ele está no pecado, quando ele está vivendo de maneira errada, né? Quando ele não está vivendo como Deus quer, como Deus ensina, segundo os mandamentos, né? E quando ele está fazendo suas próprias regras, né? Seguindo seus instintos. Então, essa partícula que é divina, né? Que a princípio é divina, ela se torna amarga, né? E porque o homem não foi criado para isso, né? Ele foi criado para amar a Deus, para crescer, né? E, e vivendo com a vontade humana, só com a vontade humana, ele se separa de Deus, né? O pecado o distancia de Deus. Então, o que vai acontecer? Ele vai se tornar essa parte amarga, esse alimento amargo, intragável, e presa fácil para o demônio, né? Como o texto relaciona a perda das almas com o descontentamento de Deus? Porque essas almas, elas, elas são de Deus, elas pertencem a Deus. Ele as salvou, ele deu até a sua última gota de sangue por elas. Ele as comprou com seu sangue, deu a própria vida. Então, por direito, elas lhe pertencem, né? Então, é por isso que ele não quer que nenhuma se perca, são dele, são dele. Qual é a importância da frase recompõe-te-á a minha justiça? No contexto da discussão entre a narradora e Jesus, é justamente por essa dificuldade que ela está tendo, né? Que ela vem tendo até aqui, de aceitar, de concordar com a justiça divina, de concordar com os castigos, né? Para reparar, para satisfazer a justiça divina. Ela não entende, não quer entender a necessidade dos castigos. Então, isso é o que está dificultando, né? Mas aqui nesse texto, ela já está bem convencida a aceitar, né? A aceitar, concordar, né? Com a divina vontade
de que os castigos são necessários. Então, aqui ela já não pronunciou, né? Mas ela já está convencida, né? Ela já está se sentindo, se conformando, né? Com a justiça divina. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama, dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe minha. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe minha. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe minha. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todo e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Partilha do tema do texto do livro do céu, texto do tema 68, livro do céu, volume 2, capítulo 85 e 86, 22 de outubro de 1899. Ele diz: a cruz, um caminho cravejado de estrela. Continua Jesus fazendo-se ver afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo ternuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco das... Depois. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos. Depois disse-me: minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosos. Então, que essa primeira parte aqui, Jesus primeiro vem dizendo que Jesus continua se fazendo ver, mas um pouco afligido, né? Continua afligido, e assim que chegou, ela se lançou em seus braços, né? Todo extenuado, querendo um alívio, né? Ele se joga nos braços de Luísa, querendo um alívio, né? Que estava muito afligido, e participou, né? Fez ela participar um pouco do seu sofrimento, e depois fala para Luísa que o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas, né? Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, né? Tudo que nós passamos é um caminho cheio de estrelas no âmbito espiritual, na ótica divina, né? E assim, na medida que nós caminhamos nessa cruz, na medida que nós passamos pelas essas cruzes, né, do dia a dia, essas estrelas vão se transformando em sóis luminosos, né? Vão nos iluminando, vão nos curando, vão nos purificando, vão nos transformando, vai nos levando cada vez mais a Deus, vai chegando chegando cada vez mais perto de Deus, da glória de Deus. As cruzes é o caminho luminoso que Jesus diz para nossas almas, né?
para a nossa vida. A cruz é o caminho, a verdade e a vida, né? O que é a cruz para nós, né? O que representa a cruz para nós? É o nosso caminho, é o que Jesus nos deixou para nos resgatar, né? Para nos transformar, nos iluminar, né? Nos direcionar no caminho certo. Então, ele diz que felicidade será para a alma por toda a eternidade, está circundada por estas sóis, né? Quanta felicidade, né? A alma que está circundada por esses sóis que é a cruz, né? Muitas vezes as pessoas estão recebendo essas cruzes que Jesus envia, né? E reclamam, né? Não aceitam, né? Então está perdendo uma grande graça, né? Que é a nossa santificação, a nossa, o nosso caminho, né? Está perdendo a glória da sua alma, né? Porque não está aceitando passar as cruzes, né? E, no entanto, a cruz é o que nos leva a Deus, né? Então, se você não aceita passar pelas cruzes, se você reclama passar, não aceita, fica reclamando, você está se distanciando de Deus, né? Porque a cruz é que faz chegar até Deus, né? E diz, além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida nem de comprimento, nem de largura, é quase incompreensível às mentes humanas. Isso porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino. Então, quem recebe as cruzes com amor, com resignação, Jesus vai dar um grande prêmio, né? E esse prêmio que vamos receber na glória eterna, né? Que ele diz, né, que a medida e que não há medida nem comprimento, né, e nem largura, né, para esse prêmio, né? E que é impossível a mente humana compreender, né? O grande prêmio que Jesus vai nos dar. Isso também porque ele disse que não é porque que aceita passar pela essa cruz não houve coisas humanas, né? Senão tudo foi divino, né? A pessoa se entregou tudo recebendo como se fosse divinamente, né? Tudo aceitando e tudo sendo divino em sua alma. E continuando no livro do céu, volume 2, texto 86, 24 de outubro de 1999. O homem é uma reprodução do ser divino. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesmo, entre as nações. E parecia que Jesus olhava com olhos de compaixão as criaturas. E o mesmo castigo aparecia como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo de seu coração amorosíssimo. Então voltou para mim e me disse, então, que Jesus vem, né, para a Luísa, veio como se transportado ela para fora de si mesmo, né, mostrando a Luísa a todas as nações, né, e assim olhava, né, todas as nações, todas as criaturas com muita compaixão e lançando castigo sobre as criaturas, mas esse castigo Jesus mostrava para Luísa como se fosse como uma infinita misericórdia que ele tinha para as criaturas, né? Que assim saía do íntimo do seu coração. E tudo isso, né, era para esse amor de Jesus, que de lançar esses castigos, ele já tem falado em outros textos também, que ele lança sim os castigos, mas
para resgatar as criaturas, por amor, castigo é amor, por amor de Deus para com as criaturas, para ver se as criaturas se voltem para ele. Então aqui representa, né, ele mostra para Luísa realmente, né, que o castigo de Jesus é uma pura e infinita misericórdia que sai do íntimo do seu coração, por amor às criaturas. E diz: minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino, e como nosso alimento é um amor, e como nosso alimento é o amor, sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas. Então Jesus diz, aí diz: por isso o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Então ele diz que o homem é uma reprodução do ser divino, né? O homem saiu do ser de Deus, né? O homem saiu do seio de dentro do Pai, né? E ele diz como o alimento é o amor, né? E sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas. E aí diz isso porque isso tendo saído das suas mãos, das mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Com muito amor puríssimo e desinteressado. Deus deu tudo de graça, fez tudo de graça, com muito amor, sem interesse nenhum. Criou todas as coisas, criou o homem. O homem é como uma partícula do seu alimento, né? Do nosso alimento, ele diz. Agora esta partícula tornou-se amarga. Não só isso, mas a maior parte separando-se de nós tornou-se pasto das chamas infernais e alimento do ódio implacável dos demônios, nossos e seus capitais inimigos. Então, o homem era o alimento, né, de Deus, né, o alimento do amor, o amor de Deus. Que ele diz, são partículas do alimento de Deus, homem. Mas agora, essas partículas, ou seja, os homens, tornou-se um alimento amargo para Deus, né? E diz que não só, mas a maior parte, né? Não só, mas a maior parte do homem tornou-se esse alimento amargo depois da separação. E assim, separando-se de Deus, né? Tornou-se um pasto das chamas infernais e alimento do ódio do demônio, né? Do inimigo, né? Enquanto saímos de Deus, o demônio nos rouba, né? Para ele, nós somos alimento de Deus, né? Partícula de alimento de Deus, e ao se apartar de Deus, nós nos tornamos a partícula de alimento do inimigo, né? Infernais. Ele diz: eis a causa. O pai está ocupado. O pai já. O pai está ocupado. Agora esta partícula tornou-se amarga. Não só isso, mas errei aqui. E eis a causa principal de nosso descontentamento pela perda das almas, né? Então, eis a causa do descontentamento de Deus pela perda das almas, é porque as almas se apartou-se de Deus, né? Essa partícula que as almas deixou de dar o alimento de Deus, perdeu Deus, o homem se retirou, né? Deixou de alimentar Deus para alimentar o inimigo. Porque são nossas, são coisas que nos pertencem, né? Nós somos criatura de Deus, nós pertencemos a Deus, não pertencemos ao inimigo, né? Por isso que Deus nos ama tanto. E também a causa que me impele
a castigá-lo é o grande amor que tenho por eles, para poder pôr a salvo suas almas. Então, aqui novamente Jesus nos revelando a causa para a qual ele nos dá os castigos, né? Mostrando que os castigos é por amor dele, para que as almas possam voltar-se para ele, ser salvos, né? Através dos castigos, as almas possam se humilhar e voltar para Deus. E Luísa diz, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer, além de castigo. Luísa falando para Jesus, que ele só fala em castigo, não tem outras palavras para falar além de castigo. Aí diz, a tua potência tem tanto outros meios para salvar estas almas. Então, Luísa, é como se dissesse, Jesus, você não tem outra coisa de outras palavras além de falar de castigo, porque Luísa não aceitava ainda que Jesus castigasse as criaturas, não estava compreendendo o significado do castigo, do que leva o castigo, né? Que era o puro amor de Deus para as almas. Não tinha entendido ainda porque Jesus nos castiga. E ela fala que Jesus, além dos castigos, não tinha outra potência maior, né, para salvar as almas. E Jesus vai dizer, e além disso, e ela continua, e além disso, se estivesse certo que toda a pena cairia sobre eles e você ficasse livre, sem sofrer neles, me contentaria. Então, Luiz está dizendo aqui, se ela tivesse a certeza de que todos esses castigos, todo esse sofrimento caísse só nas criaturas e Jesus não sofresse, assim ela ficaria mais contente, né? Porque além de ela ver as criaturas sofrer, né? Não era nem tanto a dor dela de ver as criaturas sofrer, mas era a dor dela ver que Jesus estava sofrendo nas criaturas, por ver as criaturas sofrerem, né? Então ela fala isso. Mas vejo que já está sofrendo muito por aqueles castigos que tem mandado. O que será se continuar mandando outros castigos? Então Luísa fala assim, é pelo bem de Jesus, é por amor a Jesus, de não aguentar ver Jesus sofrer, né? Porque quando Jesus dá nossos castigos, é ele mesmo que sofre. Ele sofre mais do que as criaturas, né? E Jesus diz, apesar de tudo o que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados. E isso porque não há meios mais potentes para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu ser, do que fazer que se veja a si mesmo os defeitos. Então, Jesus aí, os outros meios parece que o robustecem demais, por isso recompõe-te a minha justiça. Então, Jesus explica para Luísa porque ele lança os flagelos sobre as criaturas, porque esses flagelos é o meio mais potente de fazer com que as almas volte para si mesmo, né? Reconheçam de onde ele veio, para a qual elas foram criadas, né? E os outros meios que ele ia mandar as pessoas ficariam enrubescidas, né? Então ele pede para que Luísa se recomponha e aceite a justiça, né? E veja bem, ele diz, veja bem, porque o amor que você me tem é o que te leva a não se conformar comigo e não tem coração de me ver sofrer. Calma, a gente foi pra casa. Calma aí. Sim. O pai tá gravando aqui, vai pra lá, vai. Vai, vou já, o papai pega já. Mas também minha mãe me amou mais que todos as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderia igualar. Então aqui, peço mamãe. Então aqui
ele dá um exemplo de Nossa Mãe Santíssima, que tanto amou as criaturas, né? Que minha mãe amou mais do que todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderia amá-lo, igualá-lo. No entanto, para salvar as almas, né? Então, da mesma forma, Luísa, Jesus pede para que Luísa amasse da mesma forma que nossa mãe amou, para que pensasse em salvar as almas, não nelas, né, nela. Conformou-se, e ela diz, e conformou-se, e Nossa Senhora, sim, meu amor, calma, pai. Sim, tá bom, meu amor, tá bom, dá um cheiro, pai. Te amo, viu? No entanto, e ela conformou-se com a justiça, né? E contentou-se em ver-me sofrer tanto. Então, da mesma forma, Luísa tinha que se conformar com a justiça, né? Da mesma forma que Nossa Mãe Santíssima se conformou, né? E em ver Jesus sofrer tanto. Se minha mãe fez isso, como você não poderia? Né? Então, que Luísa, se Jesus pede para Luísa, que Luísa se conforme com a justiça dele, porque Nossa Mãe Santíssima sofreu muito e se conformou em ver com a justiça e ver Jesus sofrer, né, pelas almas. Então, que ela também se conformasse e aceitasse a justiça e aceite que o sofrimento, a dor de Jesus, que era para a salvação das almas. E se minha, e diz, se minha mãe fez isso, como você não poderia, né? E no momento em que Jesus falava, sentia-me tão traído pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-me com a sua justiça. Não sabia o que dizer. Tão convencida me sentia. No entanto, não manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida, se devo ou não me conformar. Amém, Fiat. Deus abençoe, Fiat.